Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estatística Descomplicada e o assunto hoje é intervalo de confiança. Esse é o terceiro vídeo da série. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que cai muito em prova de faculdade, cai muito em concurso, e o assunto agora vai ser o desvio padrão desconhecido e a distribuição T-de-Student. Eu trouxe aqui um exemplo do livro que a gente vem trabalhando, do Larson, e dei uma adaptada nele para o vídeo fluir melhor. Ele fala de uma amostra aleatória de 15 churrasqueiras a gás, que tem média de preço de R$ 630,90 e desvio padrão amostral de R$ 56,70. Aí a questão nos pergunta, na verdade ela nos pede para construir um intervalo de confiança de 95% para a média de preço das churrasqueiras e pergunta qual foi a margem de erro, os limites inferior e superior do intervalo e qual foi a amplitude do intervalo. Aí vamos voltar à questão de desmistificar a estatística, porque as contas não são difíceis. O difícil é interpretar, é saber o que a questão está nos pedindo. E aí a gente vai se apegar nos verbos. Quando a questão pede para construir o intervalo de confiança, o verbo construir nos diz que é isso que a gente tem que fazer. E o segundo desafio é interpretar qual que é o parâmetro, porque na estatística a gente tem vários parâmetros. A gente precisa saber qual é o parâmetro correto para a gente ir na fórmula certa lá no formulário, que a gente não vai precisar decorar a fórmula, mas a gente vai precisar saber qual que é o parâmetro para saber qual fórmula que a gente vai usar. Como o exercício está nos falando em média, então a gente vai procurar as fórmulas aonde tem média. Só que quando o parâmetro é média, a gente precisa fazer algumas análises antes de escolher a fórmula certa. A primeira análise que a gente faz é constatar qual que é o tamanho da amostra. Se a amostra é menor ou igual a 30, que é o caso do exemplo que a gente tem aqui, a gente tem que fazer uma segunda análise. Se a amostra fosse maior que 30, a gente usaria direto a distribuição normal, usaria a tabela Z. Como a amostra é menor que 30, a gente tem que fazer uma segunda análise. A gente tem que ver se o desvio padrão é populacional, se ele é conhecido, se ele é feito com base em estudos anteriores. Quando ele é populacional, conhecido ou com base em estudos anteriores, a gente usa a tabela Z. Agora, quando o desvio padrão é amostral, quando ele é desconhecido, quando ele é calculado, quando não fala nada sobre o desvio padrão, por exemplo, o desvio padrão é de R$ 50, né? O desvio padrão não tem nenhum adjetivo. Então, nesse caso, a gente usa a tabela T. Como o enunciado fala que o desvio padrão é amostral, então a gente vai usar a tabela T. E aí a gente vai procurar a fórmula do intervalo de confiança para desvio padrão desconhecido, que é a mesma coisa que o desvio padrão amostral, e a gente vai encontrar esse carinha aí, lá no formulário que a banca vai fornecer, onde o x barra é a média da amostra, o TC é um valor obtido da tabela T, o S minúsculo é o desvio padrão amostral e o N é o tamanho da amostra. E aí, a gente precisa saber qual que é o nível de confiança do pesquisador para a gente utilizar a tabela de forma correta. Como que a gente vai usar a tabela de forma correta partindo do nível de confiança do pesquisador? Bom, se a gente tem 95% de confiança, a gente vai usar o que falta para chegar no 100%, que é 5%. A gente pega essa diferença entre a confiança do pesquisador e o 100% e divide ela por 2, porque o intervalo de confiança vai para mais e para menos. Então, 5% dividido por 2 dá 2,5%. E na tabela a gente tem uma coisa chamada GL, que é a abreviatura de graus de liberdade. E a gente calcula o grau de liberdade da seguinte forma, muito simples, é n menos 1. Essa é a tabela da distribuição T. Ali a primeira coluna é o GL, onde é o n menos 1, então a amostra é 15, eu vou olhar na linha 14. E a área direita na cauda superior é aquela sobrazinha da confiança do pesquisador, que a gente fez as contas, deu 2,5%. Então, o nosso valor T crítico é 2,145, onde eu olho na linha 14 e na coluna de 2,5%. Agora a gente coleta os dados. O exercício nos fala que a média da amostra é 630,90, que o tamanho da amostra é 15, a tabela nos forneceu o valor crítico de 2,145 e um desvio padrão amostral de 56,70. Aí a gente monta na fórmula, que eu mostrei nos slides anteriores. Agora, importante, pode ser que a banca te pergunte apenas o que é a margem de erro, e isso o formulário não vai ter escrito. A gente vai ter que lembrar o seguinte, a margem de erro é a conta que está depois do mais e menos. Então, a margem de erro é 2,145 vezes 56,70 dividido por raiz de 15.
Fazendo essas contas, a margem de erro é 31,4025. Aí agora eu consigo construir um intervalo. Eu faço 630,90 menos o menos primeiro, a margem de erro, e tem 599,49,75. Em estatística a gente trabalha sempre com 4 casas decimais. E 630,90 mais a margem de erro, que nos dá 662,3025. Feito isso, a gente consegue responder as perguntas. Construir um intervalo de confiança, né? A gente coloca o menor valor primeiro e depois o maior valor, dá 599,50 e 662,30. Qual foi a margem de erro? 31,40, a gente calculou lá no slide anterior. O limite inferior do intervalo é o menor valor que está no intervalo, 599,50, e o superior, o maior valor que está no intervalo, 662,30. E a amplitude do intervalo é o limite superior menos o limite inferior, que nos dá 62,80. Depois vocês conferem aí, podem fazer as contas. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que auxiliem nos estudos. Essa é a referência que a gente usa, o livro do Lasso. Eu estou deixando aqui a descrição de outros 2 vídeos sobre a inferência estatística, sobre intervalo de confiança. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha aí, deixem seu like, ative o sininho para receber novos vídeos a respeito de estatística e até a próxima.